Bom dia, pessoal. Hoje eu resolvi dar uma voltinha aqui e fazer um vídeo, porque um irmão do canal falou sobre o último vídeo e ele mencionou Salomão. E ele botou que Salomão foi o maior feiticeiro. E teve também alguns acréscimos de alguns irmãos. Teve um que falou sobre como foi ensinado, a analogia que o padre fez para ele sobre Salomão, comparando Salomão a Adão, como foi aquela queda, e foi válido. Eu gostei da colocação ali do irmão também. Mas o que eu quero falar sobre o rei Salomão hoje? Realmente a palavra diz que Deus deu muita sabedoria para Salomão. Mas eu quero te falar uma coisa que eu aprendi com um homem chamado Hamilton Ferreira da Cunha, que foi meu pastor. Hoje até me emociono, porque ele já não está mais conosco. E eu já não posso desfrutar da sabedoria dele. Mas esse vídeo eu faço em homenagem a ele, porque foi ele que me ensinou sobre o rei Salomão, porque foi ele que me falou essas palavras sobre o rei Salomão. O rei Salomão pode ter recebido de Deus muita sabedoria, mas diferente do que muitos pensam, na Bíblia, Salomão não é o maior sábio. Oh, verdade. Salomão não é o maior sábio, gente, da Bíblia, porque Deus vai falar isso lá em Ezequiel. O que Deus fala? Quando Deus está falando do rei de Tiro, e nós sabemos que ali o rei de Tiro representa Satanás. E quando ele está falando sobre o rei de Tiro, Deus fala que o rei de Tiro foi achado mais sábio do que Daniel. Deus poderia ter comparado a Salomão, mas não foi o que Deus fez. Deus comparou esse rei a Daniel. Então, Daniel, irmãos, diante de Deus, é o homem mais sábio da Bíblia. E realmente, quando o irmão disse lá que o rei Salomão, ele se deu à feitiçaria, ele não mentiu. O início do rei Salomão foi brilhante, com sabedoria, mas ele teve diversos casamentos. E ele casava com mulheres fora da tribo de Israel. E muitas mulheres eram sacerdotisas de deuses estranhos. E muitas dessas mulheres eram sacerdotisas de deuses estranhos. E na velhice, esse homem foi encantado, esse homem foi seduzido por essas mulheres. E diz a Bíblia que Salomão deixou de ser fiel a Deus e não seguiu o exemplo de Davi, seu pai. Então, realmente, ele se deu à prática de feitiçaria. E como nós podemos provar isso? Gente, eu dei uma paradinha aqui que minha... Vem cá. Eu tô andando com quem aqui hoje? Com Cinderela. Então, toda hora dá uma paradinha para ver como é que ela tá. Senão ela vai para longe. Ela é uma ótima cachorrinha. Então, gente, ele era realmente um grande feiticeiro. Muitos ocultistas seguem algumas práticas do rei Salomão. E por quê? Ele serviu, só para ter uma noção do que ele fez, a Bíblia diz que ele serviu a Moloque. E quem é Moloque? A Bíblia diz, só para você ter uma noção do que aquele grande homem que Deus chama, que Deus dá sabedoria, que a gente olha e fica assim, eu queria ter a sabedoria de Salomão. Ele vai a práticas, ele vai servir a Moloque.
ele vai servir a Moloque, gente. E vocês sabem que é Moloque? Moloque é aquele deus que tem os seus braços de ferro, o seu ventre como um forno, onde crianças eram sacrificadas. Bem, se ele serviu a Moloque, ele sacrificou crianças a Moloque. Então você vê a decadência de um homem que tinha tudo para brilhar. Então realmente Salomão, ele caiu nas práticas mais nojentas, mais obscuras que um homem de Deus poderia cair. Então, quando esse irmão fala que ele era um verdadeiro feiticeiro, ele foi realmente um homem que foi à prática da feitiçaria, e pior, sendo o rei de Israel, ele contamina todo Israel, porque ele é o governador daquelas terras. E é justamente isso que acontece com Salomão, gente. E é justamente isso que acontece. O reino unificado termina em Salomão, onde a tribo de Judá e a tribo de Israel se uniam, termina justamente ali com Salomão. Por quê? Por causa das práticas de Salomão. Deus dá fim àquele reino e divide o reino ali em Salomão por causa das práticas dele. Então o reino, ele é dividido no rei. Então Israel, ele é dividido. E a Bíblia é tão honesta que ela põe os lados negativos, os lados positivos dos homens, ela não esconde nada. E ali nós vamos ver o lado positivo de Salomão, quando ele começa a fazer o templo, e nós vamos ver o lado negativo que vai gerar a divisão daquele reino. Israel foi dividida entre a tribo de Judá e aquelas 10 tribos do norte, que se perderam até hoje. Tudo por causa do comportamento do rei Salomão. Mas uma coisa assim é certa, o rei Salomão, ele conseguiu identificar aquela pia de bronze, e ele descobriu que aquela pia de bronze, ela representava o firmamento, justamente igual ao que foi revelado a João na ilha de Pátimo, onde os santos eleitos vão estar diante do Senhor no mar de vidro. E aí, quando ele descobre que a pia de bronze, ela representa os céus, ele pega e codifica os céus naquela pia de bronze. Quando ele coloca assim 12 bois nas posições cardeais e codificar. Ou melhor, assim ele codificou o firmamento no mar de fundição. E todas as práticas realizadas pelo rei Salomão servem de exemplos para nós. Nós devemos fazer para ser sábios diante do Senhor o que nunca deveremos fazer: fugir da feitiçaria. Fico com essa palavra, meus queridos amigos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.